Você já se sentiu perdido a ponto de não reconhecer mais a própria vida? Como se em algum momento tivesse se desviado tanto do seu caminho que só restasse escuridão ao redor? É nesse ponto que começa a jornada de Dante. Perdido em uma selva escura, ele nos convida a descer com ele não apenas ao inferno, mas às regiões mais ocultas da alma humana. O inferno de Dante não é apenas um lugar de punição. É uma arquitetura simbólica construída para expor as consequências internas de nossos desvios morais. Cada círculo, cada pena, cada figura é o reflexo de um aspecto do humano que recusou ver-se com honestidade. Neste vídeo, vamos atravessar os 9 círculos do inferno como quem atravessa o espelho, não para julgar o que há ali, mas para compreender o que ainda carregamos por identificação dentro de nós. Vamos ver como o medo, a mentira, a vaidade e o orgulho criam realidades infernais em vida, porque o inferno, na Divina Comédia de Dante Alighieri, não está apenas abaixo da terra, ele está no fundo do que negamos em nós. Com isso em mente, respire fundo. A jornada começa agora. E ao final, me diga nos comentários o que você reconheceu em si mesmo durante essa travessia. Abandonai toda esperança, vós que entrais. Essas são as palavras escritas sobre a porta do inferno. Não há metáfora aqui, só a constatação de que quem entra nesse território não carrega mais a capacidade de sonhar. Mas quem são os primeiros que encontramos ali? Dante vê as almas daqueles que passaram pela vida sem fazer escolhas reais. Gente que evitou o bem, mas também evitou o mal. Omissos, covardes. Eles não mereceram nem o céu, nem o inferno, e por isso foram condenados ao esquecimento absoluto. Essa é uma das críticas mais duras da obra. Pior do que pecar é não ter vivido. É fácil imaginar o inferno como um lugar para criminosos, mas o inferno de Dante é moral e psicológico. Ele começa no momento em que deixamos de tomar decisões verdadeiras por medo, conformismo ou covardia. Ao lado de Dante, Virgílio, símbolo da razão, é quem o guia, mas mesmo a razão hesita diante do horror. A selva escura que abre o poema é o símbolo perfeito. É a confusão interior de quem perdeu o sentido. Dante não desce ao inferno para ver os outros. Ele desce para ver a si mesmo. E essa é a proposta. Antes de atravessar os círculos do inferno, precisamos reconhecer que ele começa quando deixamos de assumir responsabilidade por quem somos. Os primeiros círculos do inferno são reservados aos pecados da carne e dos sentidos. Não há tortura física explícita, o tormento é interior. No segundo círculo, Dante encontra os luxuriosos. São almas arrastadas por ventos eternos, como foram arrastadas em vida pelos desejos. É ali que estão Paolo e Francesca, amantes cuja paixão os condenou. Eles não são monstros, são humanos e por isso causam empatia. Mas é justamente aí que o inferno se torna mais cruel. Não há julgamento, há exposição. A dor deles está em repetir para sempre um instante em que perderam o controle de si. No terceiro círculo, os gulosos são esmagados por uma chuva suja e fria. E no quarto, os avarentos e pródigos empurram pesos eternamente, sem propósito, reflexo da futilidade de suas ambições. A linguagem de Dante é simbólica, mas o sofrimento que ele narra é familiar a todos nós. Viver escravizado por desejos que nunca se satisfazem. São pecados que não parecem graves no cotidiano. Comer demais, desejar demais, acumular demais, mas que geram vidas desconectadas, girando em torno do próprio vazio. Esse é o verdadeiro castigo. Continuar alimentando aquilo que nunca sacia. E o que Dante nos mostra é que, enquanto isso estiver dentro de nós, o inferno ainda estará aqui.
A descida continua. Agora, Dante e Virgílio chegam ao Styx, o pântano onde se debatem os coléricos. Ali, os que viveram dominados pela raiva se atacam eternamente, presos em um lodo onde gritam, mordem, chutam. E abaixo da superfície, os melancólicos, silenciosos, tomados pela ira voltada contra si, submergem em tristeza sufocante. Dante nos revela um fato perturbador. O inferno não é só violento, ele é também passivo. A fúria que destrói o outro e a que destrói a si são igualmente condenadas. A seguir, adentram a cidade de Dite, onde estão os hereges, aqueles que negaram a transcendência. Ali, a punição é a prisão dentro de túmulos em brasa. A imagem é brutal, mas precisa. Quem nega a dimensão espiritual da vida se enterra vivo em uma existência sem sentido. Depois, vêm os círculos da violência, contra os outros, contra si e contra Deus. Os suicidas são transformados em árvores retorcidas que gemem quando são mutiladas. Expressão do grito que nunca foi ouvido em vida. A simbologia é clara. A violência emocional deixa marcas invisíveis, mas profundas. Aqui, o inferno já não parece mais tão distante. Quantas vezes guardamos raiva, inveja, mágoa e as transformamos em autoagressão ou destruição sutil? Dante não narra um castigo imposto. Ele descreve uma realidade fabricada pelas próprias escolhas. Nos círculos mais profundos do inferno estão os pecados de cálculo. Aqui não há mais impulsividade, há frieza. A fraude, mentir, manipular, enganar, é para Dante mais grave do que o desejo ou a raiva, porque corrompe a confiança que sustenta a convivência humana. Os fraudulentos são punidos de forma grotesca. Ladrões se transformam em serpentes e são picados eternamente. Falsos conselheiros são envoltos em chamas. Hipócritas carregam mantos dourados por fora e de chumbo por dentro. Cada pena é a materialização simbólica da mentira que sustentaram. É aqui que a inteligência se perverte. Dante nos mostra que a mente, quando usada para iludir, cria uma prisão para si mesma. A linguagem pode parecer exagerada, mas pense nos efeitos reais da mentira: confusão, desconfiança, medo. Quantos infernos sociais nascem da falsidade disfarçada de virtude? Aqui também estão os traidores, condenados ao congelamento no último círculo, onde reina Lúcifer. O traidor é aquele que destrói o vínculo, e por isso está no fundo do inferno. Ele nega o que torna o humano possível, a confiança. O gelo é a ausência total de calor humano. É o fim da empatia. É o ponto em que a alma já não sente. O inferno termina não com fogo, mas com congelamento, com o fim da consciência. E é justamente isso que Dante quer evitar. Ao alcançar o fundo do inferno, Dante não encontra gritos ou labaredas. Encontra um silêncio frio. Lúcifer está ali, parado, sem dizer palavra. Preso em gelo, mastiga eternamente os maiores traidores da história. Não há glória na escuridão, não há drama, só frieza. É o ponto final de quem se desligou completamente da consciência. E é nesse cenário que surge uma das maiores viradas simbólicas do poema. Dante não permanece ali, ele sobe. E ao sair do inferno, não sobe pelo céu, mas por um túnel secreto que leva ao outro lado do mundo. O que isso significa? Que a travessia do inferno é necessária, mas não é o fim. É só a metade. Dante só pode subir porque teve coragem de descer, de olhar para aquilo que todos evitam. O inferno, então, não é um lugar onde ficamos presos. É um espelho que revela o que acontece quando escolhemos viver sem olhar para as consequências dos nossos atos. Ao compreender o inferno, Dante prepara o terreno para o purgatório.
E é sobre essa segunda etapa, mais humana, mais esperançosa, que vamos falar no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, me diz: você já visitou o seu inferno interior? Como foi? O que sentiu? E se quiser mergulhar nessa leitura transformadora, o link para adquirir o livro está fixado no próximo comentário. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. E se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!